Vocês estão aí em disponibilidade, vocês não têm interesse em ir para o UFSCar? A atual administração, né, que tem o reitor, o Sebastião Elias Cury, né, e o Newton Lima Neto, vice-reitor, eles têm assim, interesse em abrir a UFSCar para outros lugares, sair de São Carlos, porque ela estava apenas, tinha o campus de São Carlos. Aí veio o professor Tadeu Rantin, o professor Roca do Departamento de Química e a Maria de Lourdes, que era a chefe da biblioteca em Araras, em São Carlos, né? E a partir daí, né, começaram as tratativas entre o UFSCar e Ministério da Agricultura, né? Isso foi mais ou menos em março, abril de 1990. E em 1º de janeiro de 1991 nós passamos por um decreto, né, no Diário Oficial para a Universidade Federal de São Carlos. Aí começa essa história que hoje nós comemoramos 30 anos. Então, Gilberto Milerazzi, né, criador do Plano Açúcar, o idealizador do Plano Açúcar, né, Sebastião Elias Cury e Newton Lima Neto, que são as pessoas, os nomes que eu acho que precisariam ser lembrados até a incorporação. E logo em seguida foi indicado o primeiro diretor, uma pessoa de São Carlos, ele era pró-reitor, se não me engano, de extensão, o professor Silvio Paulo Botomé. Veio a Federal de São Carlos, que não foi a primeira possibilidade que surgiu. Mas acabou que a Federal encampou o CCA, podemos dizer assim, de porteira fechada, com toda a infraestrutura e com todo o material humano que existia aqui. E a gente tinha que dar um destino para esse centro como uma unidade da universidade, que éramos todos pesquisadores, só pesquisadores, e teríamos que passar a ser professores, né? E os pesquisadores daqui eram, a maioria, agrônomo, biólogo, todos assim com formação para a biologia na área vegetal e de cana-de-açúcar, muito especializados, né? A gente era muito especializado em cana-de-açúcar. E em 93 teve início o curso de Engenharia Agronômica. Eu acho que o melhor aconteceu, que foi a gente ser absorvido pela universidade. Tanto os professores, tanto bens materiais, como os intelectuais, como os professores, porque como o IAA, o Plano Açúcar, é um programa nacional de melhoramento de cana-de-açúcar. Então tinha desde do Nordeste até aqui, né? Quando nós passamos na universidade, o que era o IAA passou a ser o Centro de Ciências Agrárias, né? Então nós tínhamos dúvidas se nós íamos conseguir continuar as pesquisas em cana, e nós conseguimos, né? Depois foi dar aula, foi participar do curso de agronomia, também foi um desafio. A universidade, ela ganhou com a incorporação do Plano Açúcar. Ganhou um programa de melhoramento de variedades. Então, se foi bom para nós, foi melhor para a UFSCar, porque ela passou a ser conhecida mais ainda no Brasil através das variedades RBs. Quando vem a universidade, eu tenho a impressão que foi uma situação, se compôs uma situação única, muito particular, de um grande número de pesquisadores, obviamente teriam que fazer uma adaptação de didática, mas eles tinham o ingrediente principal. Então eu acho que isso alavancou de uma forma altamente positiva o curso de Engenharia Agronômica em sua base, desde o início, desde o começo. Isso acho que representa uma situação ímpar em termos de constituição de um curso de qualidade.
O processo de transformação do Instituto num campus universitário, ele não foi algo simples. Pesquisadores da área de cana-de-açúcar, eles são convertidos a docentes. Eles vinham de uma situação de extinção, né, do Plano-Açúcar, ou seja, todo o trabalho que eles tinham desempenhado ao longo dos anos tinha se encerrado de uma forma não muito agradável, não é? E eles estavam passando da condição de pesquisador para professores. Aí eu passei de pesquisadora, de somente pesquisadora, a pesquisadora e professora. Então aí comecei a dar aula desde a primeira turma do curso de Engenharia Agronômica. Mas foi muito interessante depois ser absorvido pela UFSCar e ter esse desafio de dar aula e estar sempre à frente do conhecimento e transmitir isso para os alunos, né? Na passagem de pesquisador para professor, não houve tanto problema assim, porque os pesquisadores que passaram para a universidade já tinham um certo gabarito, ministrando cursos. Então esse processo didático, vamos chamar assim, já estava dentro do pesquisador que passou para a universidade. Então o nosso mundo mudou um pouco, né? Então nós tivemos que nos adaptar, né, de trabalhar como pesquisador de uma linha específica, trabalhar com oferecimento de disciplinas. E havia algumas disciplinas que não tinham professor. Então alguns professores tiveram que se desdobrar em ministrar disciplinas que não eram da área deles. O que aconteceu foi, o grupo de pesquisadores que tinham aqui, eles foram se encaixando nas disciplinas de acordo com as especializações que eles tinham. Quando da criação do centro, né, tinha que se criar os departamentos, né? Toda escola, como a gente conhece, tem departamentos específicos para cada área. Mas nós não tínhamos condições, número de pessoas para criar departamentos específicos para cada área, né? Solos, mecanização, genética, botânica. Então nós aproveitamos a estrutura organizacional do Plano-Açúcar. Então quando eu cheguei aqui, era um processo de construção, porque era um centro de pesquisa que se tornou um campus da UFSCar, né? O primeiro campus da UFSCar fora de São Carlos. Então, para a própria UFSCar foi uma experiência nova, porque até então ela se concentrava somente na cidade de São Carlos. Eu, como licenciada, logo me envolvi com a primeira tarefa do centro, que foi a criação do curso de graduação. E na época o diretor, que era o professor Silvio Botomé, que era um professor do campus de São Carlos, e aí ele me pediu que aceitasse a vice-coordenação junto com o professor Casagrande, que era do Plano-Açúcar aqui, agrônomo. E então nós somos a primeira coordenação do curso de agronomia. E aí eu com ele fomos coordenadores, acho que por um ano mais ou menos, recepcionando os alunos da primeira turma que entrou em 1993, da turma de agronomia. Houve um desprendimento muito grande por parte dos pesquisadores que eram do Plano-Açúcar para se tornarem professores universitários, e não deve ter sido fácil para eles. A base do curso de Engenharia Agronômica foi, em sua grande maioria, não só, mas em sua grande maioria, engenheiros agrônomos. Tivemos aí que fazer uma grande adaptação na questão da didática, né? No momento que percebemos que seríamos professores, isso, de certa forma, falou: espera um pouco, precisamos aprender alguma coisa a mais para participar do sistema de educação universitário, né?
havia um interesse dos professores daqui de realmente se envolverem com as questões pedagógicas. Então eu tive que também fazer um trabalho junto com eles de elaboração de plano de ensino, que eram coisas que não eram do dia a dia desses professores que eram pesquisadores. Tudo isso acho que contribuiu para esse amadurecimento deles como pesquisadores para docentes. Mas acredito que isso foi um grande sucesso, porque os primeiros anos foi basicamente conduzido pela experiência desse pessoal, desse grupo, como eu já disse, em torno de 40, que conduziu o curso, que organizou e conduziu o curso de Engenharia Agronômica.